Tá começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas, companheiros e companheirinhas, ao programa Independência do dia 16 de fevereiro de 2025 DC. Nesta semana vamos falar de imperfeições gerando doença. Uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo de psicólogos lá de Capivari. E aí eu tava falando sobre o programa de 12 passos e tal, e aí eu falei defeitos de caráter. Cara, eles não queriam aceitar essa palavra. Não é defeito, Marcão, porque defeito é uma palavra muito pesada, blá 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 blá. Eu falei, olha gente, eu não posso contestar o programa. Já me falaram para não mexer numa vírgula do programa. Lá no programa tá escrito defeitos de caráter. Mas vocês preferem outro nome? Então vamos chamar de imperfeições? Ah, imperfeições, ok. Aí eu falei, então beleza. Então toda vez que eu ia falar do programa a respeito de defeitos de caráter, eu mudava para imperfeições, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então é isso que a gente vai falar no programa de hoje, dessas imperfeições, né? Só que o foco do programa Independência de hoje vai ser principalmente no livro vermelho, As Leis da Doença Mental e Emocional de Neuróticos Anônimos, porque ali existe essa coisa das imperfeições gerando a doença. Então vamos falar sobre Neuróticos Anônimos, vamos falar do livro vermelho, mas o programa é o programa, né, filho? Começou lá com a e ele extrapolou para tudo. Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Beleza? Vamos ouvir um som e já a gente volta com o programa Independência dessa semana. Irmão, pega a visão da recuperação. Álcool não, droga não. Uso compulsivo é adicção. Entenda, é doença incurável, progressiva e fatal. Mas você não precisa morrer, tem saída. 12 passos é o que nos sustenta. Vai. Irmão, pega a visão da recuperação. Levanta a mão na terceira tradição. Se renda às evidências, assuma as consequências. Faça uma reparação com seu pai, sua mãe, seu irmão. Isso é recuperação. Vai. Irmão, pega a visão da recuperação. Substância alteradora nunca deu certo não. Cuidado com clínica, cadeia e caixão. Entre logo em recuperação. Yo, hip hop, hey, MC Bolsa Família Vale Gás, e seu dançarino, wow, yeah, todo cachaceiro, tem minha segunda-feira, trabalha de ressaca, não é brincadeira, acordo me tremendo, vou trabalhar na marra, ainda mais quando a ressaca é de São João da Barra, ô bicho teimoso, é quem bebe cana, por isso que eu me lasco no começo da semana, chapo um pouco domingo e esqueço da segunda, quando amanhece o dia, só tomo na bunda, acordo me tremendo, morrendo de ressaca, perco o dia de serviço, por causa da cachaça, todo final de semana, acontece isso, cachaça dá desgrama, só me dá é prejuízo, eu nunca me isento, mas uma coisa eu digo, doido é quem bebe, dia de domingo. Maravilha, voltamos com o programa Independência.
Você ouviu Pega a Visão, meu repão aí. E também passei aquela música da cachaça que eu achei bem engraçada, eu peguei lá no Insta, velho. E se alguém souber quem é o autor aí, manda pra mim que depois eu dou os devidos créditos e tal. Maravilha, ó. Galera, não tem como falar do livro vermelho de Neuróticos Anônimos sem falar do primeiro capítulo, do primeiro texto, né? Que é original, na verdade, do tal do Journal of Mental Health. De 1969, caramba, mano, 1969 foi quando eu cheguei na Terra, dessa vez, né, mano, tanto que, se você for me seguir lá no meu Insta, é Marco Melo 1969, 1969 é o ano que eu nasci, já tô tiozão e tal e coisa, mas graças a Deus sou um tiozão limpo, nunca serei careta, mas nunca mais também, só por hoje vou querer usar qualquer substância que me entorpeça, que me tire do meu foco, do meu objetivo. E meu objetivo é sair dessa encarnação melhor do que eu cheguei, né, fio? Aliás, eu acho que esse deveria ser o objetivo de todo ser humano, mas a gente não faz isso, a maioria de nós, né, velho? E tá esse mundo, essa bagunça aí, porque as pessoas não se modificam internamente, velho. Eu não tô falando que eu sou o cara não, hein, velho. Pelo contrário, eu sou um mero e humilde aprendiz aí de ser uma pessoa melhor. Falho muito mais do que acerto, velho. A verdade é essa. Mas, mano, eu tô tentando, velho. E eu acho que se a humanidade tivesse acesso ao programa de 12 passos, eu tô falando todo mundo, velho. Por isso que eu gosto muito de falar de Neuróticos Anônimos, porque as pessoas acreditam que não são alcoólicas, que não são adictas, que não são dependentes químicas, então não se enquadram nos programas de 12 passos. E isso é uma grande falácia, porque os 12 passos é uma modificação geral da pessoa, cara. Então, eu acho que todo ser humano é um neurótico. No fundo, a gente é neurótico, sabe? Então, o programa de N/A serve pra todo mundo. Eu falei sobre o programa hoje num texto que eu escrevi. Ó, deixa eu dividir com vocês antes de eu começar. O programa de 12 passos não é apenas um tratamento para parar de usar álcool ou drogas, mas um programa de vida nova. É disso que eu tô falando. Todo mundo tem que ter uma vida nova para essa humanidade não ficar essa bagunça que tá, esse egocentrismo no nível pessoal, individual, que vira um egoísmo e um orgulho geral, né? E todo mundo só querendo, olhar pro próprio umbigo, o seu próprio lucro, e as empresas e as corporações e os governos, só olham pra essa porra, velho. Vamos falar a verdade. Destruindo o planeta, acabando com tudo, recursos finitos, achando que você vai ter resultados infinitos. Isso daí é uma loucura, velho. Como que a humanidade, como que o ser humano não percebe que, eles estão indo pro fundo do buraco? Cara, não dá. Esse sistema econômico político do mundo não vai dar certo. E eu não gosto de entrar aqui em polêmica política e o caramba, mas, velho, é uma constatação. Se continuar andando assim, vamos todos pro fundo do poço. Como eu posso mudar o mundo? Eu não posso. Eu posso mudar a mim mesmo. Aos outros eu só posso amar. Conhece esse lema de Naranon? É isso, velho. Só que se eu posso mudar a mim mesmo, e se individualmente uma massa crítica de pessoas começar a se modificar, se livrar do seu egocentrismo, que é isso? O núcleo da doença é o egocentrismo, velho. E todos os seres humanos encarnados aqui na Terra são egocêntricos. Então a nossa batalha individual é contra o nosso egocentrismo. Pô, Marcão, mas ego é importante. Dick Tyson, o ego é essencial. O ego faz parte da nossa personalidade, né? Da construção da personalidade. Ego, superego, id, lembra da psicologia? O ego tem que existir, mas o ego, ele é um mecanismo que ele tem que ser o nosso servidor. Ele não pode estar no trono da nossa vida. Depois eu vou passar aí o Cego Ego, né, do Rodrigo Dias. Você vai ouvir, é isso aí que eu tô falando. Tira o ego do trono, velho, porque o ego é o bobo da corte. Tira ele do trono porque o bobo da corte não pode reinar nesse seu reino aí do eu, velho. Bota o eu de volta. E é disso que se trata, sabe? Trabalhando
todos os padrões de comportamento e o conjunto de crenças equivocadas, é possível ter uma vida que vale a pena ser vivida, rompendo com tudo que não deu certo no passado. Este processo começa pela admissão e aceitação da nossa impotência e rendição ao tratamento sugerido, nos alicerçando na base da recuperação dos 3 primeiros passos do programa. Apoiados por esta solidez, podemos mergulhar fundo no passado e encontrar o nosso eu verdadeiro, com a ajuda dos 12 passos, do padrinho e madrinha e de um poder superior de nosso entendimento, que para a maioria de nós é Deus, tá, gente? Identificados os padrões destrutivos de nossa vida, podemos partir para mudanças estruturais, nos prontificando a mudar e fazendo os movimentos necessários para tanto. O autoconhecimento nos traz responsabilidades conosco e com os outros. Agora podemos reparar os estragos que fizemos e nos livrar dos entulhos do nosso passado. Eu escrevi esse texto aí, faz parte do meu livro, né, que eu vou lançar algum dia. Todo mundo tá perguntando, Marcão, lança logo esse negócio. Eu tô aí, devagarinho, filho. É passinho de tartaruga, mano. O A não fala, vai, mas vai com calma, né? Então eu tô indo com calma, é isso, eu tô seguindo o que o A fala lá, mano. Mas ó, reflexões acerca dos 12 passos é o nome do livro, anota aí porque esse não é o nome verdadeiro. Eu ainda vou falar o nome verdadeiro quando eu for lançar. É uma surpresinha assim pra causar algum impacto, sei lá qual que é a pegada. Beleza? Então você tá vendo, velho, que aqui nesse texto que eu passei, ele tem todo o molde para a gente fazer uma reestruturação pessoal. E olha, em termos de sociedade, se todo mundo seguisse os 12 passos da forma como eu acabei de falar aqui, velho, mano, o mundo ia se tornar um lugar melhor, velho. Por quê? Porque cada um estaria trabalhando dentro de si esse egocentrismo. E aí, quando uma massa crítica, como eu falei, olha, eu chuto, tá? Alguns especialistas já falaram isso. Se 1/3 das pessoas do planeta despertarem espiritualmente, eles vão conseguir influenciar os outros 2/3. Olha só, e aí tem um pouco a ver com, né, ocultismo, esoterismo, religião e tal, né, a regra dos terços e tal, enfim. Aí já é um papo mais hermético e tal. Mas não é sobre isso, velho. Eu tô falando sobre a gente se modificar pessoal. É no nível pessoal que a gente vai mudar o mundo, cara. Não tem como fugir disso aí. Certo, mano? Vambora. Então, falando do primeiro capítulo, né, do primeiro texto, As Leis da Doença Mental e Emocional, esse texto foi originalmente escrito pelo Groover, né, velho, que é um dos cofundadores lá de Neuróticos Anônimos. Então vamos pro texto. A doença mental e emocional é 2 pontos. 1. Uma única doença, uma coisa só. 2. Doença espiritual. 3. Sempre a mesma em todas as pessoas, variando apenas nos detalhes superficiais. 4. Caracterizada por sintomas penosos, não sendo sempre os mesmos, porém os que se manifestam. 5. Progressiva se não for tratada. 6. De tratamento imediatamente aplicável. 7. Causada pelo egoísmo inato, que impede a aquisição da capacidade de amar. E 8. Curada pela eliminação do egoísmo e a aquisição da capacidade de amar. Então você vê que o ponto 7 e o ponto 8 da doença emocional, com egoísmo, ou seja, eu já boto no egocentrismo, tá, gente? Mas o egoísmo impede que a pessoa ame, velho, porque ela não consegue sair de si, sabe? Ele pode fingir que ama a família, os filhos, a mamãe, o papai. Isso também é um pouco de egoísmo, porque, velho, o verdadeiro amor fraternal, ele transcende as famílias, né, cara? Vai ler os escritos sagrados de todas as religiões, né? Fala-se isso muito, né? Então tudo bem, né, cara? É óbvio que eu amar quem me ama é simples, é fácil. Eu amar meu pai e minha mãe, desde que eles não tenham sido realmente pessoas muito adoecidas e tivessem me tratado muito mal, é de praxe a gente amar pai, mãe, filho, né, velho? Mas, mano, não é sobre isso, cara. É sobre o egoísmo. Mesmo eu dentro desse núcleo familiar, só visar
O meu umbigo, velho, é só querer sair, sai desse umbigo, pelo amor de Deus. Você não está no centro do universo. E eu não tô falando de você, companheiro, eu tô falando do a Dick Tyson, o louco Marcão, a Dick Tyson, você é que nem eu, velho, egocêntrico, e estamos tentando trabalhar isso, beleza? Vou voltar pro texto aqui. Com estas leis, apresentamos uma explicação completa, precisa e comprovada da doença mental e emocional, que preenche todos os requisitos científicos que uma teoria ou explanação deve satisfazer. Recusamo-nos, entretanto, a chamar nossa explanação de teoria, porque ela é verificável e diz respeito a fatos que se repetem, sendo, portanto, lei. A lei da gravidade, por exemplo, não é considerada simples teoria, porque é sempre verificável e passível de repetição. Nossas leis da doença mental e emocional também são passíveis de repetição e podem ser postas à prova por qualquer pessoa, onde quer que seja. Os resultados serão sempre os mesmos. E elas já foram comprovadas por inúmeras pessoas, nunca deixando de produzir os mesmos e previsíveis resultados. Nossas leis satisfazem os seguintes requisitos científicos. 2 pontos. Então, galera, ele já parte do princípio que não é uma teoria. A gente não está falando aqui de poderia ser assim, isso aí ainda precisa de comprovação. Não. Dentro de Neuróticos Anônimos, todo esse programa de Neuróticos Anônimos baseado no 12 Passos de AA, eles vieram para explicar a doença mental e emocional da pessoa. Todos somos doentes mentais e emocionais. Todos, 100% da população, tá? Então, N/A não é para, eu não sou neurótico. Para N/A, né? Neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem no seu comportamento em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça, fião. Então, dentro desse leque aí, não tem como você não se enquadrar, né? Então, vamos partir do princípio que todos somos? Beleza, então eu vou falar os pontos dos requisitos científicos, portanto não é uma teoria, é uma lei. 1. Explicam todos os fatos conhecidos a respeito da doença. 2. Sugerem novas áreas para a coleta de dados. 3. Predizem com exatidão o curso da doença. 4. Baseiam-se na observação e experiência de muitas pessoas. 5. São passíveis de repetição e podem ser postas à prova por qualquer pessoa, onde quer que seja, em qualquer tempo. 6. São práticas aplicáveis e eficazes. 7. Têm aplicação universal. 8. Proporcionam tratamento eficaz. Curam. 9. Podem ser aplicadas imediatamente. Na realidade, já estão sendo aplicadas. A doença mental e emocional é tão velha quanto a humanidade. Tem manifestado em todas as sociedades através dos tempos, deixando frustrados os pesquisadores até recentemente empenhados em encontrar um meio de curá-la. Ainda hoje é considerado o problema de saúde pública número 1. Antes dessas leis, não havia realmente esperança para as pessoas mental e emocionalmente doentes. Agora, porém, já sabemos o que é a doença mental e emocional. Deixou de ser um mistério, uma vez que, bem compreendidos os princípios contidos nessas leis, o que era antes considerado um problema desconcertante passa a ser visto como tendo explicação muito simples, bem como solução. A chave para o esclarecimento, solução e eliminação do problema da doença mental e emocional é o reconhecimento de que ela é causada pelo egoísmo inato, que impede a aquisição da capacidade de amar, e de que a cura resulta da supressão deste egoísmo. É de se admirar que não tenha sido descoberta há mais tempo. Valendo-se dessa chave, Neuróticos Anônimos oferece às pessoas mental e emocionalmente doentes um método mediante o qual poderão realizar a mudança que se faz necessária para que se recuperem e permaneçam recuperadas, substituir o egoísmo pela capacidade de amar. Isso, porém, requer a ajuda de um poder superior ao poder individual. Deus, segundo a concepção de cada um, o intelecto apenas não consegue proporcionar tal mudança. Olha aqui, esse é o aspecto espiritual, né? A gente precisa buscar dentro de nós um poder maior do que da nossa mente. Não é a cura da doença emocional, ela não pode ser apenas mental e emocional, porque é essa parte que está doente.
há de haver um poder maior do que nós que pode nos devolver essa sanidade. Esse é o segundo passo das Irmandades Anônimas, companheirinhos. Então, vamos continuar. Além de esclarecer a causa e a cura da doença mental e emocional, essa simples chave também explica tudo mais que se relaciona com a doença. Todo ser humano já nasce egoísta. Precisa adquirir a capacidade de amar, senão continuará egoísta, e o seu egoísmo impedirá a aquisição desta capacidade. Pode-se perfeitamente prever que qualquer criança com o egoísmo inato, ainda presente, terá dificuldades em seu relacionamento com os pais, irmãos, coleguinhas. E o mesmo irá acontecer mais tarde em seu relacionamento com chefes, amigos, parentes, em suma, com todo mundo e em qualquer situação. É inevitável. Não há como impedir que isso aconteça se não aprender a amar. Passará depois a sentir grande solidão, rejeição, retraimento, depressão, ansiedade, sentimento de culpa, remorso, medo e todas as demais torturantes emoções próprias da doença mental e emocional profunda. Continuará cada vez mais doente se não se tratar, podendo mesmo entrar em profunda psicose, tentar o suicídio ou voltar-se para as drogas, o crime ou qualquer tipo de comportamento antissocial. Não haverá esperança enquanto não superar seu egoísmo e aprender a amar. O egoísmo inato impede que as pessoas tenham relações humanas afetuosas e satisfatórias. Ela não sabe como conseguir isto. Vê-se todo dia tolhida pela convivência normal com os demais seres humanos. Sente-se naturalmente a pessoa mais solitária do mundo. Não encontra paz ou descanso em parte alguma. Irá à procura de amor, porém sem resultado. Tudo fará para receber atenção e louvor, pensando que se trata de amor. Procurará inutilmente encontrar amor em aventuras amorosas. E se nada a impedir de continuar, sua fome de amor a levará a fazer qualquer coisa enquanto não aprender o segredo. Para receber amor, é preciso dá-lo primeiro. Essa é a causa da doença emocional e mental, não há nenhuma outra. É o egoísmo inato unicamente que leva a pessoa a ficar mental e emocionalmente doente. Ela dirá mais tarde que tudo aconteceu por causa de uma experiência traumática, ou que a culpa é do marido ou da mulher, do chefe, dos pais ou de qualquer outra pessoa ou coisa. Essas desculpas, entretanto, são consequências e não causas da doença. Vimos assim que a pessoa doente irá naturalmente ter dificuldades de relacionamento com os pais, o chefe, o marido ou a mulher, enfim, com as demais pessoas de um modo geral. Orientar o tratamento, tendo em vista essas consequências, não irá proporcionar-lhe a cura. Por que será que ela tem dificuldades de relacionamento com essa gente toda quando outras pessoas não apresentam esse problema? Isso acontece porque ela está doente e tem estado doente a vida toda. A tal experiência traumática também não faz sentido como causa. Foi traumática porque a pessoa já estava doente e por isso a encarou traumaticamente. Inúmeras pessoas normais passam muitas vezes por experiências que poderiam ser tidas como traumáticas, porém não as consideram traumáticas. É preciso deixar de mimar a pessoa doente, a fim de não contribuir para que ela continue doente. A lei segundo a qual a causa da doença mental e emocional é o egoísmo inato, é por puro egoísmo que a pessoa se rebela contra a ordem estabelecida ou qualquer outro tipo de ordem social, contra o chefe, o marido ou a mulher, os amigos, pois o que ela realmente quer é que sua vontade sempre prevaleça. É por puro egoísmo que a pessoa provoca acidentes de trânsito por insistir em ultrapassar outros veículos quando não há condições para isso. E as estatísticas demonstram que a maioria desses acidentes é causada por pessoas que egoisticamente desconhecem as leis de trânsito que porventura lhes dificultem chegar em seus destinos. É por puro egoísmo que muitos pais abandonam ou espancam seus filhos, porque eles acham que eles interferem na realização de seus desejos egoísticos. É por puro egoísmo que muitas pessoas transgridem as leis para conseguir o que desejam, sem se esforçarem para isso, e sem nenhuma consideração para com as demais pessoas, desejando inclusive, como delinquentes, atrair a atenção geral para as celebridades em que tentam se transformar. É por puro egoísmo que muitas pessoas usam drogas na tentativa de se sentirem melhor. É por puro egoísmo que muitas pessoas procuram de todo jeito levar
a vantagem sobre as outras pessoas, porque acham que elas se interpõem na consecução dos seus objetivos. É também por causa desse mesmo egoísmo que nações se lançam na aventura de invadir o território de outras, oprimir povos, buscar glórias para si mesmas. E nenhuma nação jamais será curada enquanto os que a governam não tratarem de se curar. Como podemos ver, essas leis oferecem uma explicação completa da doença mental e emocional. E a prova que temos para apresentar é esta: nós estivemos mental e emocionalmente doentes, gravemente doentes, na realidade, e conseguimos recuperar-nos. Foi dessa maneira que descobrimos que essas leis são verdadeiras. Sobrevivemos à doença, conseguimos recuperar-nos. Fazendo também uma recapitulação de nossas vidas, descobrimos que o que havia errado conosco. Tínhamos sido egoístas a vida toda, e o que ganhamos com isso foi a doença mental e emocional, da qual só conseguimos livrar-nos quando, aprendendo a eliminar o egoísmo, adquirimos a capacidade de amar. Agora que sabemos amar, sentimos-nos finalmente livres da doença e somos pessoas felizes, saudáveis e alegres. Sabemos o que havia de errado conosco e o que proporcionou a recuperação. Inúmeras outras pessoas que também passaram por essas experiências dizem a mesma coisa. Essas leis funcionam para todos os que disponham a observá-las. Estes são os fatos, as leis da doença mental e emocional, que serão aceitas com o tempo porque expressam a verdade. Essa é a única explicação da doença, e essas leis, consequentemente, serão as únicas a serem aplicadas. Estão sendo enunciadas agora para o benefício dos seres humanos. Já existe cura para a doença mental e emocional. Nós as estamos oferecendo à humanidade sofredora. Nosso desejo é que seja aceita e haja recuperação. Com a apresentação destas leis, a verdade a respeito da doença mental e emocional foi finalmente revelada. Durante muitos anos, o Journal of the Mental Health publicou artigos que corroboram com o que acima foi revelado. Esses artigos compõem agora este livro com o objetivo de oferecer um panorama abrangente das leis da doença mental e emocional. Muito legal! Esse então é o primeiro capítulo do livro vermelho, né, de Neuróticos Anônimos. E eu achei importante dividir primeiro eles, porque se a gente não tiver um conhecimento de como que a Irmandade, como que o programa de 12 passos, na visão de Neuróticos Anônimos, vê a doença mental e emocional. Então vamos resumir, como eu comecei o programa de hoje, é puro egocentrismo, velho. O egoísmo é o filhinho mais novo, né, do egocentrismo. Então, dessa forma, a gente precisa curar é a causa do problema e não o sintoma. Você viu que até, eu vou falar até sobre os psicólogos que podem nos estar ouvindo, ele vai falar, pô, mas ele tá falando de trauma, mas trauma... se você for olhar numa visão freudiana, são a causa dos problemas mentais e emocionais. Vamos lá visitar o passado e descobrir. Tudo isso aí é válido, tá? Não estamos falando nada contra o sistema psicanalítico. É excelente. E os 12 passos têm esse sistema. Chama quarto passo. O inventário moral de si mesmo nada mais é do que uma forma psicanalítica de eu olhar meu passado e descobrir meus traumas. Mas dentro dessa visão de que a doença mental e emocional tem o fundo no egoísmo, significa que antes de acontecer o trauma eu já era doente, eu já era egoísta, e o trauma foi consequência e não causa. Olha só como deu uma invertida nos papéis aí, e aí que é o pulo do gato da doença emocional e mental, velho. A hora que eu trabalho com o egoísmo agora, no presente, eu vou também me livrar dos traumas do passado, sabe? É muito louco isso aí, velho. Bom, vamos lá, no próximo bloco eu vou falar do que eu queria falar de hoje, né? Das imperfeições gerando a nossa doença mental e emocional. E olha, você vê que uma das consequências da doença mental e emocional, e isso eu verifico em mim mesmo, tá? Foi o uso de álcool e droga como maneira de, egoística, né? De fugir da realidade. Eu quero do meu jeito, fião. O uso de álcool e drogas também é sintoma da doença. Eu vivo falando isso aqui. Beleza? Vamos ouvir um som e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação.
voltar à vida normal, ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Chique, bacana, voltamos com o programa Independência. Hoje falamos de imperfeições gerando doença. Galera, você ouviu aí Rodrigo Dias, Sete Lagoas. Segue Rodrigo lá no Instagram. É desse jeito mesmo que eu falei, Rodrigo Dias, Sete Lagoas, tudo junto por extenso. Procura o Rodrigo lá que você vai encontrar. E o trabalho dele é incrível como músico. E tamo junto, Rodrigo. Beijão na Grazi, sua digníssima esposa. É isso aí, galera. Ó, nesse bloco eu vou finalmente chegar no assunto que eu queria, né? Porque no livro vermelho de Neuróticos Anônimos, o capítulo 19, ele fala dos traços de caráter que criam a doença ou a saúde. Olha que interessante, e é isso que eu queria falar. As imperfeições, os traços de caráter podem criar uma doença ou traços positivos, né? Virtudes criam saúde, defeitos criam doença. É sobre isso. Esse é esse o pulo do gato, entendeu? Então, vamos seguindo aqui com o assunto de hoje, né? De novo, né? Esse texto foi tirado do Journal of Mental Health, né? E no caso desse de 1967, eu ainda não estava no planeta Terra nesse momento. Beleza, ó. Estes defeitos de caráter são iguais à doença. Então eu vou falar quais são os defeitos de caráter que a gente ou nasceu com eles e aprimorou, ou adquiriu ao longo da vida. Eu não vou entrar no mérito se a doença é inata ou não. Pra minha visão, Marco Melo aqui sabe de mim, tá, velho? Eu nasci com defeitos de caráter terríveis já. E aí, dentro da visão de Neuróticos Anônimos, ele fala do profundo egocentrismo e egoísmo de um bebê.
E cara, isso eu já falei aqui no programa Independência, isso faz parte do desenvolvimento humano, galera. O bebê, para sobreviver, ele tem que ser egoísta, porque ele veio de uma situação que em psicologia pode se chamar de sentimento oceânico, aonde ele era o universo. Se você for ver um feto, até ele se tornar um bebezinho dentro da barriga da mamãe, ele era tudo lá dentro. Ele era nutrido, suprido, quentinho, não tinha fome, não precisava fazer xixi, nem cocô, não precisava ser nada, não tinha dor. Claro, em alguns momentos pode ser que tenha tido uma dor, algum problema de saúde no feto. Tô falando de desenvolvimento normal de um ser humano, tá? Então lá dentro não tem incômodo praticamente, né? Tirando esse chacoalhar, ele sente as coisas que a mãe sente e tal, né? Ele deve achar meio estranho aquele negócio dele ser o Deus do universo dele, mas de vez em quando ele sente uma tristeza que vem da mãe. Enfim, né, velho? Várias coisas que podem acontecer com um feto ou um bebezinho dentro da barriga, né? Então, quando ele nasce, para começar, o próprio ato de nascer é super complicado, né? É uma coisa dolorosa. Não dá pra pessoa nascer sem ter dor, né? Ou algum incômodo de alguma forma, né? Mesmo que o parto seja debaixo d'água, leboyer, ou aquele outro, ou de cócoras, enfim, velho. O ato de nascer já é traumático. A mãe sente muita dor, porque no desenvolvimento biológico do ser humano, a nossa caixa craniana cresceu demais, velho. Porque o nosso cérebro precisava desenvolver acima da capacidade de outros seres que existem no planeta, né? Você vê que um cavalo, uma zebra, uma girafa, enfim, eles têm uma cabeça proporcional ao tamanho do bebê e ao tamanho da saída, né, da vagina da fêmea. Então você vê que o cavalinho escorrega para fora e daqui a pouco já está galopando. Os outros animais também. No caso do ser humano, precisou ter uma grande evolução biológica para que a pelvis da mulher, né, tivesse um dilatamento. Isso é doloroso e começa a dilatar, tem uma espécie de articulação na bacia que faz com que a pelvis feminina abra, vários centímetros para passar o cabeção, para passar o nosso cabeção, porque nós temos um cérebro muito desproporcional aos outros animais. Todas essas evoluções biológicas trouxeram dores, né? Traumas. Então eu acho que o primeiro trauma que a gente vive é esse nascimento, tá? Então já começou estranho aquele bagulho, tava tudo certo lá dentro, eu caio pra dentro do mundo e falo, nossa senhora, eu já entro aqui sofrendo, mano, né? E chora, e aí começa a sentir fome, se molha, quer fazer cocô, cólica, frio, calor, todas as intempéries da vida começam a acometer essa criança. Essa criança então percebe que já não é Deus, né? Então tá vendo como o egocentrismo é inato, velho? É inato. Na minha visão eu trago de outras, né, do outro plano de existência lá, do plano espiritual, eu já trago defeitos de caráter. É a minha visão, tá? E de muitas pessoas, mas a minha visão é essa. Outras pessoas acham que a partir desse bebê que os defeitos de caráter vão sendo montados, independente se já vem ou não vem. A questão é, esse bebê é egocêntrico, ele é o centro de tudo. E aí ele começa a perceber que ele precisa de pessoas, lugares e coisas para satisfazer suas necessidades. É para se trocar, é para dar comida, é sede, água, tudo é suprido. E quando ele chora, a mamãe vem. Mamãe é uma espécie de servidora, né? A mamãe é aquele escravo que ele chora e vem peito, vem mamadeira, vem tudo, né? Então, ele percebe isso. No desenvolvimento de uma pessoa, entre aspas, normal, chega uma hora em que a criança, né, o bebê passando para ser criança, ele começa a perceber que nem é tudo que ele vai chorar lá que vai vir. Então ele começa a ter recursos internos para suprir as necessidades, ou pelo menos admitir as suas impotências. Eu não posso fazer, eu aceito a minha condição, sabe?
Agora, o adicto e o alcoólico, por exemplo, aí está muito bem explicitado no Triângulo da Autoobsessão, folheto IP lá da Irmandade de Narcóticos Anônimos, que alguma coisa deu errado nesse processo. E aí esse bebê vai desenvolvendo adicção, né? Querendo manipular tudo e todos para conseguir que suas vontades egocêntricas sejam prevalecentes, né? E por isso que no segundo passo, quando a gente começa a falar de tratamento, o segundo passo fala que começou a voltar à sanidade, e no terceiro passo eu vou entregar a minha vontade e minha vida. As vontades egocêntricas que tinham sido geradas nesse processo todo de desenvolvimento infantil, eu vou precisar tratar isso depois de marmanjo, velho. Lá no terceiro passo, que eu preciso entregar essas vontades. Quais? As que foram distorcidas nessa fase. Olha como tudo é muito louco em desenvolvimento da psique humana, né? E aí, tudo bem, deu errado em algumas pessoas. Eu acho assim, velho, tudo bem, o adicto e o alcoólico é um caso um pouco à parte, mas eu acho que todas as pessoas têm um certo grau desse egoísmo, e esse egoísmo também deu ruim, né? Por isso viraram neuróticas, cujas emoções interferem em seus comportamentos. É isso. Esse livro aqui que eu estou falando com vocês hoje, o livro vermelho de Neuróticos Anônimos, fala dessa evolução do egocentrismo e do egoísmo. E aí a pessoa vai para a vida infantil, juvenil e adulta sem curar esse egoísmo. Continua egoísta o resto da existência e às vezes nem percebe, aliás, a maioria das vezes nem percebe esse egocentrismo e esse egoísmo. Só quando manifestam os sintomas e vira uma depressão, uma síndrome de pânico, uma ansiedade generalizada, quando o cara tá lascado, é que ele percebe, né, que tá precisando de ajuda. Por isso tantos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, e aí nos tratamentos psiquiátricos também vão tentar ir no sintoma da doença. Vai dar um remedinho pro cara pra dar uma acalmada na ansiedade tomando ansiolítico. Tá mexendo na causa do bagulho, velho? Não tá. A causa tá lá onde eu acabei de falar, na primeira infância, velho. Você vai precisar cuidar do egoísmo, velho. É isso que esse livro tá falando. Então, olha só, eu vou elencar aqui os defeitos de caráter da pessoa: autopiedade, ressentimento, raiva, rebeldia, intolerância, falso orgulho, soberba, comodismo, ganância, atribuição de culpa aos outros, indiferença, insatisfação, impaciência, medo, ódio de si mesmo, inveja, desdém. Olha só, esses são os defeitos de caráter, né? Alguns, né? A maioria deles, enfim, né? Que são abordados nesse livro. Tudo isso é uma grande chave que tem assim um sinal de igual e falando qual é a doença que tudo isso aqui pode causar. Quais são as doenças, né? Que dentro da visão você vê que é uma única e exclusiva doença. Ela pode se manifestar de várias formas, mas é a doença emocional. No fundo é tudo a doença emocional, e ela se manifesta como depressão, ansiedade, sentimento de culpa, remorso, doenças psicossomáticas, insônia, irritabilidade, tensão, tendências suicidas ou homicidas, abuso dos entes queridos, solidão, retraimento. Olha só como os defeitos, e é isso que eu tô falando no programa Independência, as imperfeições gerando a doença. E aí não tem como a gente falar de doença e falar, mano, você tá lascado, olha seus defeitos, você vai ficar depressivo, ansioso, doença psicossomática, blá, 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 se não dermos a solução. E o programa de Neuróticos Anônimos é um programa de solução. Então ele tá falando aqui agora das qualidades de caráter, ou seja, as nossas virtudes que geram saúde. Então a gente tem que sair dos defeitos e ir em direção às qualidades. Então quais são as qualidades? Olha só: desprendimento, benevolência, compreensão, aceitação da realidade, tolerância, humildade, disposição de servir, generosidade, honestidade, compaixão, satisfação, paciência, fé, abandono de autocondenação, admiração, reconhecimento e consideração.
Isso aqui vai trazer o quê? A saúde mental e emocional, que é felicidade, vida plena de satisfações, alegria de viver, energia, ausência de sofrimento emocional, riso, amizade, cordialidade, afeição, mente em paz, otimismo, préstimo, ajustamento, propósito de vida. Então é sobre isso, né? A gente tem defeitos ou imperfeições gerando doenças e as qualidades de caráter, as virtudes de caráter gerando a saúde. E aí, como é que eu saio desse quadro doentio para esse quadro de saúde mental, emocional? Cara, aí o programa sugere os passos, né? Eu primeiro admito a minha impotência, depois eu começo a voltar à sanidade, entrego minha vontade a Deus, para depois eu fazer um apanhado geral do que foi a minha vida, o que me trouxe até aqui. Esse é o quarto passo, um inventário moral de mim mesmo, aonde depois no quinto passo eu peço para um padrinho me ajudar a gente descobrir quem eu sou, né? E esse processo é cíclico, né? Porque quando eu termino os passos eu começo tudo de novo e a vida vai seguindo. E a cada ciclo de passos eu vou evoluindo e eu vou saindo da condição de doente emocional para a condição de saúde emocional, né? Então você vê que no fundo eu preciso me livrar a espinha dorsal de todos esses defeitos que eu elenquei aqui. Egocentrismo, que gera egoísmo, que gera tudo isso aqui, né? Isso aqui são filhinhos do egocentrismo. Então, eu tenho que tratar o quê? Eu vou ter que tratar a minha depressão? Não, eu vou ter que tratar o meu egocentrismo / egoísmo, para que a minha depressão seja eliminada. E como eu faço isso? Eu trato o meu egocentrismo e aí eu volto a ter capacidade de amar. Pô, Marcão, mas eu sempre amei todo mundo, cara, mesmo usando droga. Ô, Dick Tyson, aí é que tá o pulo do gato. A gente pensava que era altruísta, pensava que era amoroso, até descobrirmos que não era nada disso. Que no fundo estávamos sempre querendo uma contrapartida, um pagamento pelo nosso amor, pela nossa compreensão, pelo nosso altruísmo. O verdadeiro sentimento de altruísmo, ele é incondicional. E se a gente se analisar, e no quarto passo que a gente vê isso, a gente vê que era tudo condicional, era tudo para ter uma paga. E aí, Marcão, mas isso é difícil pra caramba. Não tenha dúvida que eu tô tentando há 12 anos aí, e volta e meia eu bato no meu egocentrismo. É difícil. Conseguir saúde mental e emocional plenas? Não, porque pra mim é um processo. Aqui no programa de neuróticos se fala de cura, tá? Lá no programa de NA ou de AA não se fala de cura, fala-se de recuperação, onde eu preciso continuar voltando e praticando esse programa de 24 horas. Mas em N/A também se fala de um programa de 24 horas. Só por hoje eu evitarei o descontrole emocional. Esse é o lema, esse é o evite de neuróticos, sabe? Então eu vejo também neuróticos como um programa para a vida toda, onde eu também continuo voltando. Vou atingir a cura emocional? Pode ser que sim. Quando eu atingir, o 12º passo fala para eu ajudar quem está chegando, né? Eu espalhar essa mensagem que é possível se curar da doença emocional. Então, eu vejo que as pessoas que estão curadas em neuróticos, eles continuam voltando porque eles têm aquela extrema necessidade de devolver de graça aquilo que de graça receberam. Então eu vejo pessoas assim, evoluidíssimas, emocional e material e espiritualmente, em todos os campos a pessoa é bem sucedida. E eu não tô falando que ficaram ricas não, algumas até estão bem de grana também, mas não é isso que importa. Pelo menos elas se contentam com o que elas têm uma sanidade financeira de forma que ela consegue viver com o que ganha, sabe? Tudo isso faz parte desse equilíbrio. No fundo, velho, a saúde mental, eu estar saudável mentalmente, é eu ter um equilíbrio em todos os campos da vida. E isso é possível através do programa de Neuróticos Anônimos. Para encerrar esse bloco, eu vou falar do textinho que tem ao lado desse gráfico que eu acabei de elencar aí, dos defeitos, das qualidades, etc e tal.
traços de caráter podem criar, e realmente criam, a doença ou a saúde. Assim como há defeitos que fazem as pessoas ficarem doentes, há qualidades que as recuperam. O diagrama que apresentamos deve ser lido da seguinte maneira: qualquer um dos defeitos de caráter sob o título Estes defeitos de caráter da coluna 1, ou todos eles, dá ou dão origem a qualquer um dos sintomas de doença no título da coluna 2, ou todos eles. Qualquer uma das qualidades de caráter sob o título Estas qualidades de caráter, que é a coluna 3, ou todas elas, dá ou dão origem a qualquer uma das recompensas sob o título Saúde, coluna 4, ou todas elas. Os defeitos e as qualidades de caráter que aparecem numa mesma linha, que vai da coluna 1 à coluna 3, são traços de caráter essencialmente opostos entre si. Por exemplo, a autopiedade tem como oposto o desprendimento. Isso significa que o desprendimento é a cura para a autopiedade. Os sintomas da doença da coluna 2 e as recompensas da saúde da coluna 4 não estão, entretanto, alinhados entre si. Estão apenas relacionados nessas colunas, não tendo também nenhuma relação de alinhamento com o conteúdo das outras duas colunas. Repetindo o que dissemos acima, qualquer um dos defeitos de caráter relacionados da coluna 1, ou todos eles, dão origem a qualquer um dos sintomas da doença relacionado na coluna 2, ou todos eles. Da mesma forma, qualquer uma das qualidades de caráter relacionadas na coluna 3, ou todas elas, dá ou dão origem a qualquer uma das recompensas de saúde relacionadas na coluna 4, ou todas elas. No que nos diz respeito, nós decidimos que, pelas qualidades de caráter e consequentemente pela saúde, é que vamos viver. Maravilha! Você vê que é sobre isso o programa Independência de hoje, cara. Eu preciso de um programa que me ajude a sair da coluna 1, ou seja, os defeitos de caráter, autopiedade, ressentimento, raiva, rebeldia, intolerância, blá 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 blá, que geram depressão, ansiedade, sentimento de culpa, remorso, doenças psicossomáticas, blá blá blá, para que eu vá para a coluna 3, desprendimento, benevolência, compreensão, aceitação da realidade, blá blá blá, para gerar felicidade, vida plena de satisfações, alegria de viver, energia e blá blá blá. Deu para entender que tem uma forma prática de eu praticar esse programa? Deu para entender que existe uma forma prática de fazer um programa, palpável, para que eu saia da coluna 1 e vá para a coluna 3, né? E aí olha só o que ele estava falando, né? Autopiedade, oposto desprendimento. Ressentimento, oposto benevolência. Raiva, oposto compreensão. Rebeldia, oposto aceitação da realidade. Intolerância, tolerância. Falso orgulho, soberba, humildade. Comodismo, disposição de servir. Ganância, generosidade. Atribuição de culpa aos outros, honestidade. Indiferença, compaixão. Insatisfação, satisfação. Impaciência, paciência. Medo, fé. Ódio de si mesmo, abandono da autocondenação. Inveja, admiração. Desdém, reconhecimento. Consideração. Você tá vendo que aqui está o antídoto que a gente aplica no 6º passo? Se prontificar é sair da autopiedade e tentar praticar o desprendimento. Olha só que quando eu tenho ganância, eu tenho que desenvolver a generosidade. Quando eu tenho indiferença, eu tenho que desenvolver a compaixão, velho. Se eu tô impaciente, eu tenho que desenvolver a paciência. Sou eu que tiro meus defeitos de caráter? Não, o 7º passo fala que é um Deus amantíssimo que vai fazer isso. Mas como que eu vou fazer para Deus tirar os meus defeitos de caráter? Como que eu vou adquirir a humildade necessária? Porque a primeira palavra do enunciado do 7º passo é humildemente pedimos, rogamos a esse poder que nos tire esses defeitos. Então, primeira coisa, para eu entrar no 7º passo, eu tenho que ter trabalhado muito nos meus defeitos de caráter a ponto de eu ter adquirido a humildade. Então, para eu adquirir a humildade, velho, eu já tô no 7º passo. Eu já tô batendo a cabeça desde o primeiro passo nesse programa para chegar nessa parte do 7º passo. Então, no 6º passo é quando eu vou usar essa matemática básica. Cara,
Se eu faço orgulho, soberba, eu vou ter que desenvolver a humildade, velho. Como eu faço isso? Prestando serviço, velho. Eu aplicando os princípios espirituais do programa em todas as minhas atividades. É sobre isso que se fala. É para isso que serve o programa. É por isso que eles falam que, não basta você ser bonzinho lá dentro da sala. Você tem que ser bonzinho na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em todos os campos da sua vida. Você tem que desenvolver princípios espirituais. Mesmo se contrariando, mesmo cada fibra do seu ser te impulsionando para ser um FDP, vamos falar a verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou me contrariar. Eu vou tentar fazer diferente. E aí, de tanto tentar, a gente consegue adquirir algo chamado humildade, para finalmente Deus falar: beleza, agora você tá humildemente aqui rogando para mim, e eu vou tirar os defeitos de caráter que me forem possíveis. Quer dizer, para ele é possível tudo, né? Que forem possíveis para você assimilar. Aí é que tá. Não dá para Deus tirar tudo, que você não vai virar branco como a neve. Não adianta, velho. Você não vai virar um anjo de luz só porque você tá nesse programa. Você vai ter que trabalhar o resto da sua vida para você se tornar uma pessoa bacana pra caramba. E qual que é o limite? Não tem limite. Deus é ilimitado, esse programa é criado por Deus na minha concepção, então, portanto, o seu limite é ilimitado porque você tem o apoio desse cara, mano. Entendeu qual que é a pegada? Olha só qual que é o suprassumo da recuperação em Neuróticos Anônimos. Eu me curar da doença emocional e mental. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir mais um som, já a gente volta com o bloco final. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre outro aspecto, falando de adicção. Beleza, beleza? Quando eu partir, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Quando eu partir, pouca coisa vou levar. O que levarei não é coisa, não isso. Pois tudo que a traça rói, não posso levar. Só vou levar o que aprendi, o que eu sinto. Prefiro levar amor, prefiro levar amor. Mas posso levar o ódio, se optar. Afinal são sentimentos, sentimentos eu posso levar, Prefiro estar sóbrio, desperto, não quero passar dormindo, entorpecido. Quando eu partir, quero estar em paz. Quero estar comigo, simplesmente ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Se você gosta do programa Independência, saiba que pode segui-lo e pode curti-lo em várias plataformas de podcast. Estamos no podcasters.spotify.com. Procure o programa Independência que você vai encontrar lá. Estamos no YouTube, youtube.com/programa Independência. Também estamos no Spotify, spotify.com. Vá no buscador e procure o programa Independência pelo Spotify. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcomelo1969.
Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Maravilha, beleza, voltamos com o programa Independência. Estamos falando de imperfeições, ou seja, defeitos de caráter gerando doença. Que doença? Doença emocional, doença mental. E por falar em doença mental e emocional, você acha que adicção e alcoolismo é o quê, companheirinho, companheirinha? É doença mental e emocional, desculpa aí. A hora que você para de beber, para de usar, que você percebe isso, velho. A verdade é essa. Tira a substância e o louco continua lá, mano. É essa, por isso que a doença vai muito além das substâncias que usávamos, companheiros. Quando a gente tem essa compreensão da doença global, da doença sistêmica, que ela está acima do uso de substância, tudo fica mais claro pra gente, e quanto mais claro fica, melhor é pra gente se recuperar, porque a gente não precisa ficar atacando o cara errado. Mano, você ficar atacando o álcool, ou atacando a droga, ou atacando a pílula, ou atacando seja lá a substância. Se você for viciado por jogos, por exemplo, não adianta você atacar no jogo, velho. O seu problema não é jogo, não é pinga, não é crack, não é cocaína, não é nada disso, velho. Tanto que com o único passo, o primeiro passo, você se livra dessas porra. E aí continua com um vazio existencial, um vazio dentro de você. Por quê? Porque você ainda não tratou a doença, você só tratou o sintoma da doença. O primeiro passo, ele trata o sintoma físico da doença, ele tira a substância. E aí tem mais 11 passos pra gente tratar a doença emocional mental. E é disso que a gente tá falando hoje. Por quê? Porque essa doença emocional, ela é composta por defeitos de caráter, velho. Eu vivo falando aqui, qual que é a pegada do programa, velho? O programa trata de defeitos de caráter, por isso que vem quarto passo, aonde eu identifico esses caras. Quinto passo, aonde eu peço ajuda para um padrinho, uma madrinha, para me ajudar a separar o joio do trigo, para eu poder classificar quais são defeitos, quais são virtudes, o que eu preciso guardar, o que eu vou querer descartar, né? Aí o sexto passo, e aí vai o passo pra vida toda, né, companheirinhos? Ó, sexto passo e nono passo, já vai se preparando, é passo pra vida toda, velho. Entrou no programa, continua voltando, continua trabalhando os passos, você vai chegar no sexto passo e você vai perceber que essa prontificação aí, esse negócio de fazer o caminho inverso, fazer o sentido contrário, é complicado. Eu preciso fazer como se, né? Como eu falei no bloco passado, não tem aquela coluna dos defeitos e a coluna das virtudes. É isso é prática do sexto passo, velho. É eu fazer como se sou ganancioso, vou praticar a generosidade. Sou egoísta, vou praticar o altruísmo. E assim vai por muito e muito tempo. De tanto praticar, de tanto fingir que você é da hora, você acaba ficando da hora, velho. Pelo menos você começa a automatizar essas virtudes ao invés dos defeitos, cara. E isso é muito importante. A automatização das virtudes começa a substituir os defeitos sem você perceber. Isso significa que você já se livrou deles? Nananina, não. Porque, não dá pra se livrar sozinho de defeito de caráter. Mas dá pra se prontificar. Prontificar é fazer isso que eu tô falando. Vai praticando o caminho inverso, vai fazendo o caminho contrário, vai praticando essas virtudes que eles vão se automatizando na sua vida. E aí, com o tempo, você vai ver que algum tipo de humildade você vai ter adquirido para pisar no solo sagrado do sétimo passo, aonde humildemente você vai rogar a esse poder maior. Você vai pedir para Deus, cara, da forma como você o compreende, vai fazer algum ritual, sei lá. Se você já tem uma religião de escolha, você vai usar o ritual da sua religião de escolha. Se você faz oração de joelho, você vai ajoelhar. Se você faz, se você vai no atabaque, você vai fazer o atabaque. Se você vai no altar, não importa.
você vai dar um jeito, fazer uma ritualística lá no 7º passo do seu jeito, tá? Aí eu vou deixar você fazer do seu jeito. Mas a questão é contato consciente com Deus, humildade para pedir para Ele se livrar de determinado defeito de caráter ou de todos os seus defeitos de caráter, né? Mas é bom você elencar no guia para trabalhar os passos. Quando você trabalha o 7º passo, lá tem algumas perguntas e respostas que você pode dar que vão direcionar esse trabalho de pedir para Deus remover esses defeitos de caráter. Quais são os defeitos que você está pronto? Quais são os defeitos que você está disposto? Você consegue encarar a vida sem determinados defeitos de caráter? São várias questões que você tem que levantar. Porque, tem gente que ainda não está preparado. E aí, o que você faz? Volta no 6º passo e continua se prontificando. Até que um determinado defeito de caráter já esteja pronto para ser removido por Deus. É uma coisa muito louca essa relação entre 6º e 7º passo, companheiros. Mas é assim que se livra de defeito de caráter. Você faz a sua parte, fica pronto e Deus vai lá e remove a hora que você pede com humildade. Simples assim. Para finalmente você começar a entrar na parte de entulhos do passado. Mano, tá pesando a mochila espiritual? Tá com muitas pedras aí? Você tá carregando esse peso todo nas costas, velho? Tá na hora de se livrar disso. E o programa tem esse espaço, o 8º, onde eu faço a listagem das pessoas a quem eu prejudiquei. Ô Marcão, mas aonde que eu acho essas pessoas, cara? Eu não vou lembrar de todas. A Dick Tyson, é por isso que eu falei pra você não queimar o 4º passo, velho. Pega lá seu 4º passo, velho. Lá vai aparecer a maioria das pessoas que você prejudicou. As que não apareceram no 4º passo, começa a fazer a listagem baseada nas pessoas que você apareceu lá no seu 4º passo. Eu te garanto, o poder superior do seu entendimento vai começar a fazer a sua mente puxar novos nomes. Quando você vai ver, sua lista tá quilométrica e tá tudo certo. Porque você vai botar todas as pessoas que você se lembrar, todas as pessoas que você prejudicou. Mesmo que você ainda não consiga fazer as reparações diretas, não tem problema, põe eles na lista, cara. Porque isso também vai te ajudar a esse negócio da doença. Porque, a culpa, a vergonha e o medo também são características da doença que precisam ser eliminadas. E às vezes não dá para eliminar elas apenas fazendo o 4º, 5º e 6º passo e até o 7º. Às vezes eu preciso realmente fazer as reparações diretas do passo 9 para finalmente eu sair esse peso. Sair essas pedradas, essas pedras da minha mochila espiritual, companheiros. Olha só como o programa é cheio de passos para cercar a nossa doença de todos os lados. Ela não consegue se defender do programa, fio. A doença, ela está enquadrada pelo programa. É assim que funciona e é assim que tem funcionado há quase 100 anos, vai quase 90 anos aí que esse programa está funcionando no mundo, desde o advento de Alcoólicos Anônimos e os 12 passos, velho. É assim que funciona, é assim que tá funcionando para milhões de pessoas no mundo todo. E é assim que tá funcionando para mim, velho. E se funcionou pra um nóia doido que nem eu, velho, vai funcionar para você, companheirinho e companheirinha. E é mais ou menos isso que eu quis dizer quando eu falei de imperfeições gerando doença. E eu não só falei que como isso acontece, como eu dei também a fórmula para resolver essa pegada, fião. Aí, ouça de novo o programa se você não entendeu ainda. Aí tem todo o antídoto. O programa de 12 passos é o antídoto para você se livrar dessa doença emocional. Dentro da visão de Neuróticos Anônimos existe cura, sim, da doença emocional. E é sobre isso que o programa Independência de hoje queria dizer. Não sei se era o que você queria ouvir, e eu nem sei se era isso que eu estava programado para dizer. Como eu sempre falo, não é assim que eu funciono. Eu simplesmente dou o rec aqui no meu gravadorzinho e eu continuo falando, e o poder superior do meu entendimento vai me intuindo e vai saindo essa coisa muito louca do programa Independência. Maravilha, maravilha, amo todos vocês. Agora, acabou aquele evento de NA que eu tava botando as partilhas, muito bom, né, galera? Vocês ouviram aí os últimos programas Independência, vocês devem ter achado, assim, sensacional, como eu achei quando eu participei.
Agora vamos voltar às partilhas aí. Eu acho que eu vou botar uma do Julião, vou botar mais algumas, enfim. Eu tenho um monte de partilhas inéditas aí que eu vou disponibilizar nos próximos programas Independência. Fiquem com Deus, beijo no coração, beijo na alma. Amo vocês. Até a semana que vem com mais programa Independência. O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, contra si o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de guizos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de quantas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Dê uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, contra si o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Sabe, companheiro, quando a gente olha pro passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento,
aquela dor no peito. É foda, mano. Mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje é só por hoje. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Medo do trafica, medo da vida. A dicção ativa. Zero à esquerda. Furto, corre, treta. Bujão de gás, bolsa da mãe. Cofrinho da filha. Dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, a dicção ativa. É só, corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose. Mais uma tentativa, a dicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose. Trago a trago. Teco a teco. Biqueiro e boteco. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. É sempre assim, a dicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre. Hoje não tem mais pesadelo. Hoje não tem aquele troço engasgado na garganta. Aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim. A dicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira. Uma nova maneira de viver. Vamos, companheiro. Vamos, companheirinha. Vamos sair dessa vida. Porque a dicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós. No caminho eu te explico. Agradecer ao grupo, trazer uma fala aí para o grupo, dentro da ideia do grupo, sobre a mentalidade que esse programa proporciona que seja desenvolvido a partir do momento que detemos a questão do uso, onde eu acredito que para se parar com o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, eu preciso deter a doença da adicção. O uso é uma questão secundária de quem é portador da doença da adicção. Da mesma forma que o comer compulsivamente ou comprar de forma compulsiva, o sexo abusivo, o exercício, seja o que for dentro dos parâmetros de compulsão e obsessão. A adicção é uma situação muito mais abrangente, né? Eu entendo que ela necessita de uma atenção redobrada. Aqueles que são portadores da doença da adicção, que têm as vertentes de compulsão e obsessão, quando não se dá a devida atenção de forma mais intrínseca, a ideia sobre a segurança que esse programa traz através de se deter a doença tem que se estar pautado através da mente aberta. Não posso ficar solto no programa dentro da ideia de que porque eu não estou a usar ou fazer o uso de um comportamento abusivo dentro de compulsão e obsessão, eu estou seguro.
né? Eu estou solto, eu não estou usando álcool e droga, eu não estou fazendo uma alimentação compulsiva, não estou fazendo um excesso de esporte, eu não estou dentro de um parâmetro de compra de forma exacerbada, mas nem por isso eu estou em segurança. A doença, ela paira dentro de uma questão que é um problema. Essa questão tem nome, compulsão e obsessão. Eu não posso ficar preso dentro da ideia de que porque eu não estou fazendo uso do resultado final de quem é portador da doença, eu estou em tratamento. O tratamento, ele permeia depois de um determinado tempo que eu faço parte dentro do programa e entendo ao que se refere ser portador da doença e qual o caminho que essa doença toma, uma vez que esse comportamento abusivo que eu exerço, eu não esteja a exercer ele. Eu preciso ter isso bem esclarecido comigo, porque são inúmeros os contextos onde paira a doença, né? A depressão mesmo é um contexto da doença da adicção, que uma vez que eu pare de fazer o uso de substância ou até mesmo de exercer comportamentos adictivos comprometedores, a tendência para com que a depressão se faça parte é intensa. Eu preciso entender as transferências, essas questões de contra-transferência que eu trago, que é um desejo imaturo de ser feliz e que me impede de entender ao que se refere ser portador da doença, né? Eu tenho que ter uma atenção redobrada, né? Eu preciso me assegurar de que através do programa, através da prática do pedido de ajuda, do entender, viver o que o programa tem a oferecer, eu esteja dentro de um parâmetro a qual, utilizando programas em todas as minhas atividades, sejam estas atividades quais forem, eu posso então me ver livre da questão da compulsão e obsessão que paira por ter e ser portador da doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Levei muito tempo para quebrar essa mentalidade limitada que eu trazia de que eu era adicto porque eu usava álcool e drogas e agora eu não estou usando álcool e droga, eu posso fazer o que eu quero. Não pode. Esse é um programa que me limita, esse é um programa que me para dentro dos contextos que eu acho que está tudo bem. E não está tudo bem. Eu preciso entender o que se refere a esse programa, né? Eu busco por segurança, uma vez que eu esteja a viver o programa. Segurança que eu busco é de conseguir viver uma vida em liberdade, uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E aí que está o X da questão. Quais são as vidas que eu já vivi, que são muito melhores do que todas as vidas já vividas? Qual é o parâmetro que eu tenho? Qual é o pensamento sobre o problema dentro dessas vidas? Existia um parâmetro da doença dentro? Eu entendia que a doença podia estar presente, manifestada. Nós temos uma pergunta no Guia para Trabalhar os Passos que fala isso. Se a doença está ativa hoje e como que ela se mostra ativa, né? E por muito tempo, dentro de uma mente limitada, eu trazia a ideia que eu não estava com a doença ativa por causa que eu não estava fazendo uso de álcool e de drogas, sem entender que o uso de álcool e de drogas é um sintoma do resultado final de quem tem a doença da adicção. Da mesma forma que comer de forma exacerbada, comprar de forma exagerada e outros comportamentos de ordem de compulsão e obsessão. Então eu tenho que dar uma devida atenção. Existe uma necessidade de se prestar atenção, né, dentro dessa ânsia que eu trago sobre a busca da segurança que eu anseio através de ser parte do programa, né? Eu preciso entender isso. Enquanto eu não entendo isso, eu não consigo me recuperar. Porque o pensamento que eu trago hoje sobre o problema que é a doença da adicção, esse pensamento, ele hoje não paira mais na questão do uso de álcool e de drogas. Ele me mostra que quando que a doença está ativa? Quando eu estou em desequilíbrio. E quando é que eu entendo esse desequilíbrio? Quando eu estou dentro da transferência. Estou em busca de alguma forma de prazer. Algo me incomodou, algo me entristeceu, algo me confrontou. E aí eu saio numa busca desenfreada atrás de prazer. Hoje prazer para mim tem nome, né? É doce, glicose. E eu entendo dentro de uma questão de saúde que o ápice da minha loucura pelo prazer pode me gerar danos maiores. E aí eu busco uma saída fácil e rápida para isso, que é através de uma medicação, para com que eu possa fazer o uso desse prazer que eu entendo que vai me aliviar na situação que eu estou vivendo. Então eu busco
tomar uma medicação de forma dobrada para com que eu possa então fazer o uso dessa questão de prazer que está na glicose, no açúcar, para não sentir o processo de culpa por ser portador da diabetes. E outras pessoas que já entendem a gravidade, elas me mostram aonde eu vou chegar. São os resultados finais do abuso que eu cometo contra a minha própria pessoa. Então eu preciso entender isso. Eu preciso ter esse entendimento muito esclarecido comigo. Eu não posso ficar preso sobre a questão do uso. Eu preciso ter um esclarecimento dentro da segurança que o programa me traz, aonde eu estou aberto para com que esse pedido de ajuda que eu acabo fazendo quando eu me revelo, quando eu confidencio ao outro um comportamento abusivo que eu exerço e que pode me trazer problemas maiores, pois o grande medo que me acompanha é que o outro descubra o que eu faço. E quando o outro descobre o que eu faço, aquilo que eu estou fazendo vai ter que deixar de existir. E aquilo que eu estou fazendo é prazer. Aquilo que eu estou fazendo de forma escondida, de forma muito nociva à minha maneira de pensar, pois eu acredito dentro de uma ideia que porque eu não estou usando álcool e droga, eu posso tudo. Só que a adicção é algo muito mais abrangente. A adicção é algo muito maior. Ela trabalha dentro de uma escala, não mais hoje no uso de álcool e drogas. Trabalha no sexo, no jogo, trabalha na busca de emoções, trabalha na comida, trabalha em comportamentos de compra, de exacerbações. E eu preciso entender que quando eu não estou a permitir que a doença esteja ativa, de qual maneira que ela está ativa, como fala na pergunta, a depressão está ativa. E ela me causa problemas muito maiores. Ela me causa e gera transferências. Então, se eu tenho uma mentalidade limitada em relação ao que é a doença da adicção e não entendo o quanto abrangente esta doença é e que ela necessita de uma atenção, e essa atenção não pode se dar somente pela minha pessoa, ela vai ter que se dar também através da orientação do apadrinhamento, da literatura, da frequência aos grupos, de todo um processo que se faz parte, se faz presente, desde que eu entenda o que se refere à doença e não o sintoma. Pois o sintoma, eu estou cansado de escutar o outro falar que faz mal, que me prejudica, que me traz problemas maiores. E eu não estou mais a me referir aqui do uso de álcool e de drogas. Estou a me referir aqui de situações que por vezes antecedem a questão do uso de álcool e de droga. Comportamentos abusivos que eu trago, que eu tenho. Comportamentos esses extremamente nocivos e comprometedores. Que quando eu sou descoberto pelo outro, eu busco e anseio por uma forma de prazer. No meu caso, está pela glicose. No caso do outro, pode estar pela compra, pelo sexo, pelo jogo, por retomadas de padrões que já não se faziam mais presentes, acreditando que agora que eu não estou mais a usar álcool e droga, eu posso fazer o que eu quero. E na verdade não pode. É um programa para limitar a pessoa, para com que a pessoa possa vir a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Então quer dizer que aquela vida que eu vivia, que eu achava que era boa, porque não estava tendo uso de álcool e droga, quando eu dou a devida atenção e entendo que a doença, a adicção é algo muito mais abrangente, que necessita de atenção, quando eu dou essa devida olhada para o que é ter a doença, não ser, eu tenho ela, né? Eu não sou ela, eu tenho. Quando eu dou uma devida atenção a isso, é como entender por qual motivo eu tenho cárie. Que a cárie, eu não sou a cárie, eu tenho cárie, e quando eu olho o motivo que me faz ter a cárie, eu entendo o autoabandono que eu exerço em relação a um processo de higienização bucal. Falta passar o fio dental, falta escovar o dente mais vezes durante o dia, falta fazer um bochecho, quer dizer, né? Chega no dentista com a cárie, nunca senti dor. Chega no grupo, né? E acha que o parar de usar droga é o resultado final, é um processo assim de ganho imensurável agora. Eu estou a flutuar, estou resolvido, estou em tratamento, estou em recuperação. E na verdade está só sem o químico, meu irmão. E quando eu me dei a devida atenção que eu estava só sem o químico e que meus comportamentos estavam extremamente ativos, aguçados, eu comecei a entender a abrangência de ser portador dessa doença e que essa doença necessita de atenção e que eu sozinho estou muito mal acompanhado. Aí eu entendi porque que a literatura diz que as minhas melhores ideias me levam a ter prejuízos que se tornam imensuráveis.
Porque esse programa não consegue funcionar sozinho. Preciso do outro. Eu saio da ideia do eu, do mim, para o outro. É nós. Pode funcionar para mim como já funcionou para outros. Então o eu sai fora da cena. Entra o outro. E aí eu entendo a abrangência do que é ser portador da doença, a importância que tem de se entender o que esse programa tem a oferecer dentro do conceito de segurança e o motivo que princípios espirituais como mente aberta, boa vontade e honestidade pairam no programa em muitas situações. Porque o meu pensamento sobre o problema da adicção ser o uso de álcool e droga me privou dos benefícios que esse programa tinha a me oferecer por inúmeros anos e me impediu de me recuperar, me impediu de ter uma vida melhor, uma vida livre, sem os grilhões que eu mesmo acabo a me aprisionar a eles, né? E esse estado de aprisionamento se dá não mais pelo uso de álcool e drogas, porque são mais de décadas que não se faz o uso presente da substância alteradora de humor, incluindo o álcool, na minha vida, mas não me deixo de me ver aprisionado dentro de uma conduta extremamente nociva e que, obviamente, me leva à depressão, sim. Me leva a comportamentos abusivos, sim. E eu, necessito dar a devida atenção, necessito entender a abrangência desta doença. Se eu quero, então, viver em liberdade, que é o que esse programa oferece, a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou, fala na própria literatura, mas para isso eu tenho que ler o livro inteiro, entender o que esse programa oferece, está na última página do texto básico. Quer dizer, entendo que tenho um problema, que não sou a doença, mas só descubro o que o programa oferece se eu ler o livro inteiro. Olha quanto abrangente é a literatura do programa, que primeiro me tira o uso da substância para com que eu possa vir a entender ao que se refere todos os caminhos que esse programa me oferece, mas ao fim da literatura. Não é parar de usar, é entender por que eu não volto mais. É entender por que felizes eram os ignorantes, como fala também no meio da literatura. Qual é o conceito de felicidade dos ignorantes? Fala-se na literatura. Então eu queria agradecer muito o grupo quando me fala sobre a ideia da mentalidade do programa. Se eu tenho aí uma fala sobre a mentalidade que eu tenho hoje, sobre usar o programa em todas as áreas da minha vida e viver o que esse programa tem a oferecer. É um programa realmente que proporciona uma liberdade que é imensurável. Ela é uma liberdade limitada, mas uma liberdade de uma abrangência imensurável. Desejar um bom momento a todos. Valeu, obrigado, até mais. Você não está conseguindo atingir suas metas? Às vezes, a rotina e o tédio te atrapalham? Em alguns momentos você sente que queria sumir. Sua recuperação parece que não está trazendo a satisfação e a alegria que deveria trazer? Talvez seja a hora de ter um acompanhamento terapêutico profissional para ajudar a colocar a vida nos eixos. Meu nome é Marco Melo e trabalho com terapias holísticas em dependência química ou para pessoas que têm questões psicológicas e existenciais a ressignificar em suas vidas. Neste trabalho posso usar tanto as técnicas terapêuticas clássicas, como a TCC e a TREC, quanto ferramentas auxiliares, como a astroterapia, numerologia, taroterapia e oráculo-terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Muito pelo contrário, é um caminho para a sanidade, a saúde mental e o realinhamento espiritual. Cada caso é abordado de maneira pessoal e individualizada, pois, enquanto seres humanos, somos parecidos, mas somos únicos. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, podemos marcar uma sessão terapêutica sem custo. Meu WhatsApp é 11 99675 2115 ou me procure no Insta, @MarcoAcemelo69. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias.
Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de Eterno rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Boa noite, meu nome é André, eu sou um adicto e tô limpo há 17 anos, 2 meses e 15 dias, só por hoje. Só pela graça de Deus, pela ajuda de vocês, pelo cuidado que vocês vêm tendo comigo. E eu fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre o tema, né? Justificação, desconfiança dos outros e culpa. E aí é um tema que, enfim, me perseguiu assim grande tempo assim da minha caminhada, né? Minha caminhada foi muito difícil, né? Eu cheguei em NA com 30 anos de idade, hoje eu tô com 60. Eu tive 2 recaídas, uma com 4 anos e uma com 8 anos. E muito difícil, né? Eu consegui identificar essa minha justificativa, né? Que eu justificava o meu uso, o meu sofrimento, a minha autopiedade. E aí eu vou tentar falar um pouquinho, né, da minha história e como isso aconteceu comigo, como me prejudicou. E, enfim,
Eu cheguei em Narcóticos Anônimos, né, totalmente destruído, né? Eu venho de uma família de um pai alcoólatra agressivo e de uma mãe que teve uma gravidez indesejada e não gostava de criança, e eu era filho único. Então eu fui doado para minha avó, né, aos 15 anos, e até os 15 anos eu ficava indo e voltando da casa da minha avó, até um momento que minha mãe falou: não precisa mais voltar. E eu fui, né, e logo conheci as drogas, e essa rejeição caminhou comigo toda a minha recuperação, toda a minha ativa, né? E eu fui seguindo isso, me atrapalhou muito, né? Porque eu fui internado, né, aos 30 anos de idade, eu estava totalmente destruído, estava enlouquecido, e aí eu fui parar numa clínica psiquiátrica, depois eu fui para um centro de recuperação, e o tempo passou e eu consegui admitir a minha impotência, a minha perda de controle, estavam muito claras na minha vida, mas eu não conseguia admitir a minha responsabilidade, eu não tinha sanidade para admitir a minha responsabilidade. E aí, quando eu cheguei nos grupos, né, depois desse período longo de internação, os companheiros me disseram como estava a minha vida, né? Mesmo limpo, e eu tinha que me responsabilizar, me perdoar e seguir caminho. E eu consegui, de alguma maneira, através do programa, através dos passos, através da quantidade, frequência de reunião, né, eu consegui ter uma vida assertiva, né, e adequada. E aí, depois de 4 anos, né, eu voltei a usar. E aí foi uma dor muito grande, né? E eu continuava com um comportamento desonesto, né? Já estava casado nessa época, né? E no fundo eu vim descobrir que eu tinha muita desconfiança dos outros, né? Eu não confiava em ninguém. Né? Eu achava que eu ia ser abandonado, então eu traía antes de ser traído. Então eu não era fiel a mulher nenhuma. Eu estava casado. E isso me fazia diferente, né? Eu era desonesto e eu não era pego. Então eu achava que podia fazer coisas erradas, né? E que estava tudo bem, era só não usar droga. E aí eu voltei, né? E continuei a frequentar os grupos e fiquei limpo 8 anos. E continuei traindo, né, a mãe das minhas filhas, né? E voltei a usar. E aí quando eu voltei para os grupos, né, há 17 anos e 2 meses e 15 dias atrás, eu voltei desesperado, voltei muito assustado. E aí eu tive um padrinho, né, que até então era um padrinho trocador de ficha, né, e aí eu troquei de padrinho e eu tive um padrinho que realmente me direcionava no programa, né, que me dizia coisas que eu não conseguia ver, né, me mostrava coisas que eu não conseguia ver. E ele me fez uma pergunta, né, que foi muito importante. Qual é a sua responsabilidade? Que a partir do momento que eu sou responsável, eu começo a entender qual é o caminho que eu tenho que seguir. Quando eu coloco a culpa no outro, eu continuo no caminho errado. E isso foi fundamental. E aí eu comecei a ter um pouco de sanidade, né? Comecei realmente a praticar esse segundo passo, né? Comecei a olhar para dentro de mim, né? E perceber que a minha vida não estava dando certo, porque eu ainda estava amarrado no passado e eu precisava soltar essas amarras. E aí logo depois a minha ex-mulher, né, a mãe das minhas filhas, arrumou um outro cara
né? Ela nunca soube que eu fiquei com outras mulheres, mas ela arrumou outro cara e foi embora. E aí eu vivi a dor do que eu fazia, né? Me senti só, me senti rejeitado de novo, né? Agora por uma família de escolha. Ela foi embora com as minhas filhas, né? Eu sou pai de gêmeas. E aí eu conheci, passou um tempo, né? Eu sofri muito, né? E fui lá no grupo, falei a beça sobre isso. Não voltei a usar por conta disso, né? A galera me acolheu muito. E aí eu entendi a minha responsabilidade e eu consegui olhar para o meu caminho com carinho, né? E seguir por um caminho. Fiz uma escolha nova, arrumei uma outra companheira e tô com essa companheira há 8 anos sem trair, né? E não traio fazendo algum esforço, né? Eu não traio porque não me faz bem, não tem nada a ver com ela, tem a ver comigo. E todo esse processo de confiar e acreditar no outro e não ter uma justificativa para fazer essas coisas erradas, veio a partir do momento que eu comecei a olhar para minha mãe e para o meu pai com mais carinho. E aí quando eu comecei a olhar para esses caras, né, que deram o que podia dar, né, e talvez esse pouco que eu acho que tenha me dado me fortaleceu em alguns momentos, me enfraqueceu em outros, mas é o que eu tenho. E eu comecei a olhar para mim com mais honestidade, com mais carinho. E aí aconteceu uma coisa assim, muito dura na minha vida, mas que foi um divisor de águas, né? Quando essa nova mulher entrou na minha vida, ela me questionou por que eu estava sem plano de saúde. E eu resolvi fazer um plano de saúde. Em 15 dias eu infartei dentro do hospital na frente do médico. E aí, quando eu coloquei um stent, né, os médicos discutiram se abrir o peito ou colocar um stent. Ficou aquela discussão. E eu só falava com Deus na hora do socorro, né? Eu não conversava com Deus. Eu trabalhava os passos até o 10º passo, e o 11º passo eu não trabalhava, não falava sobre ele. Muita raiva de Deus ainda, né? E aí o meu padrinho me fez uma pergunta fantástica, que mudou a minha vida. Falou o seguinte: você consegue ver Deus na sua vida? Não me responda, leva essa pergunta para casa. E eu levei para casa, e quando eu comecei a perceber Deus na minha vida, eu chorei a beça e percebi que naquele momento eu estava fazendo as pazes com Deus. Eu estava brigado com Deus. Eu culpava Deus, eu não entendia por que se Deus existe, por que eu fiquei usando droga durante 17 anos, por que eu sofri tanto, por que eu tinha uma mãe que me abandonava e que não gostava de mim. E aí quando eu percebi Deus na minha vida, em vários momentos, eu conseguia entender o que Deus queria para mim, me fortalecer. E aí eu comecei a entender que aquele infarto foi uma obra de Deus, né? Eu infartei dentro do hospital, que eu ainda tinha uma missão muito grande. E aí quando eu saí de lá, eu saí uma outra pessoa. Logo, 2 meses depois, eu fui convidado para partilhar num ciclo de passos sobre o 11º passo. E aí eu fui obrigado a mergulhar no 11º passo e fazer o ciclo completo, né? Entender. Parecia que eu estava livre dessa justificativa, desse coitadinho, desse pobre coitado. Eu não era mais um pobre coitado. E aí a vida vem se apresentando. Eu sou filho único, minha mãe foi ficando velhinha e morava lá em Copacabana, né? E eu moro em Vargem Grande, aqui no Rio de Janeiro, do outro lado da cidade. Minha mãe tomou 2 tombos e bateu com a cabeça numa mesa e machucou. E eu falei com a minha atual mulher há 2 anos e meio atrás:
vou ter que acolher minha mãe e trazer minha mãe para dentro de casa. Minha mulher olhou para mim e falou: meu Deus. Eu falei: Ela falou: vambora. E minha mãe tá morando comigo há 2 anos e meio. E eu tenho conseguido, através da ajuda dos grupos. Não tem sido fácil, porque ela vem a mesma invalidadora, né? Eu tô com 60 anos e resolvi voltar a estudar, fazer faculdade. E ela perguntou: pra quê? Você não vai passar? Você nunca foi bom aluno. E aí eu tô fazendo psicologia. Ela falou: pra quê? Isso não serve pra nada. E eu tô indo pro 5º período. E o meu CR é 9.3. Eu acho que muitas vezes Deus fala comigo através dessa invalidação. E hoje eu pego isso como a força da minha vida, né? Então, a partir do momento que eu peguei essas coisas ruins que aconteceram comigo e consegui me responsabilizar e transformar em coisa boa, eu venho vivendo momentos incríveis, né? Hoje eu cuido da minha mãe, né? Troco fralda, dou beijinho, né? E ela tá com 87 anos, 35 quilos, respira com aparelho, tem enfisema, né? Foi uma adicta de cigarro. E eu tô entregando o meu melhor. E eu olho e falo assim: meu Deus, olha o que NA fez comigo. NA me entregou uma mãe invalidadora que não me queria e me transformou num adicto em recuperação, né? E hoje eu consigo devolver amor. Então eu queria agradecer, sabe, tudo que vocês fizeram na minha vida, porque eu olho assim e falo: gente, como pode, sabe, o que NA fez na minha vida. Eu cheguei assim achando que não ia dar para eu conseguir ficar limpo. Eu tive 2 recaídas com bastante tempo limpo. Briguei comigo, né? Porque a recaída, quando acontece, a gente se invalida de tal forma que para fazer as pazes demora um tempo. E o que aconteceu comigo é que essas 2 recaídas me fizeram ter uma recuperação agora muito mais profunda. Então hoje eu olho assim as mensagens de Deus na minha vida, às vezes eu só vou entender lá na frente. Então eu queria agradecer, né, o convite de um tema tão complicado, né, que hoje eu não estou vivendo essa justificativa, nem desconfiando dos outros, e nem essas culpas, né? Hoje, só por hoje, né, eu estou em paz, mas eu pude acessar esses momentos lá de trás, né? Espero que o que eu tenha falado não é em nome de NA, né, mas é a minha história. Espero que alguém se identifique e que esse alguém fique limpo, porque esse alguém que vai ficar limpo um dia vai me ajudar a me manter limpo. Então é isso. Valorizem, aceitem as suas responsabilidades, saiam do papel de autopiedade, do coitadinho, e vamos seguir caminho, porque tem uma amiga minha que fala isso aqui no grupo: ficar limpo dá uma onda. Então eu queria agradecer, dar um beijo em vocês e agradecer muito o que vocês vêm fazendo na minha vida. Obrigado e mais 24 horas. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso, ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito, e pra dar valor à vida, grita pra dar valor ao silêncio, guerreia pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer.
florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.